Setor de serviços tem queda de 4% em março e volta a operar abaixo do nível pré-pandemia, aponta a IBGE. Recuo do volume de serviços prestados no país foi o mais intenso desde junho de 2020. Apesar da queda, setor encerrou o primeiro trimestre com alta de 2,8% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. O volume de serviços prestados no Brasil teve queda de 4% em março, na comparação com fevereiro, após 2 meses seguidos de dados positivos. Com o resultado, o setor voltou a operar abaixo do nível pré-pandemia, apontam os dados divulgados nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O recuo registrado em março foi o mais intenso desde junho do ano passado, quando o setor teve queda de 5,5%. O resultado foi pior do que expectativa em pesquisa da Reuters, que apontava recuo de 3,2%. O setor mostrava um movimento de recuperação desde junho do ano passado e chegou a superar o patamar pré-pandemia, mas, com a queda em março, encontra-se 2,8% abaixo do volume de fevereiro do ano passado, enfatizou o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo. Das 5 grandes atividades do setor, a de serviços prestados às famílias é a que registra a maior distância do patamar de fevereiro de 2020. Na comparação com março de 2020, o setor teve alta de 4,5%, após 12 taxas negativas seguidas nesta base de comparação. Já no acumulado em 12 meses, o volume de serviços prestados no país registra um tombo de 8%. Em termos de patamar, o setor de serviços em março operava 13,6% abaixo do seu ponto mais alto, registrado em novembro de 2014. Essa distância já foi maior, tendo chegado a menos 27,9% em maio do ano passado. Das 5 atividades do setor de serviços, 3 registraram queda em março, justamente as que são mais dependentes do atendimento presencial. Segundo o gerente da pesquisa, esse resultado se deve ao recrudescimento das medidas restritivas diante do avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil. As medidas restritivas foram menos impactantes do que março de 2020, mas suficientes para fazer o setor de serviço recuar e voltar ao patamar pré-pandemia, enfatizou Lobo. A maior retratação foi observada entre os serviços prestados às famílias, que caiu 27% em relação a fevereiro, a taxa negativa mais intensa desde abril de 2020, quando recuou 46,5%. Já os serviços de transportes, auxiliares aos transportes e correio tiveram queda de 1,9%, enquanto os serviços profissionais, administrativos e complementares recuaram 1,4%. Tiveram alta na passagem de fevereiro para março os serviços de informação e comunicação e os outros serviços, respectivamente, de 1,9% e 3,7%. Veja abaixo a variação dos subgrupos de cada uma grandes atividades e serviços. Apesar da retratação de março, o setor de serviços encerrou o primeiro trimestre com avanço de 2,8% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Foi a terceira taxa positiva nesta base de comparação, mas a menos intensa do período. Já na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, o setor registrou queda de 0,8%, na quinta queda trimestral seguida na comparação frente a igual trimestre anterior. A retratação do volume de serviços prestados no país foi observada em 14 décasegundos 20 e 7 décasegundos unidades da federação. Entre os locais com taxas negativas, o impacto mais importante veio de São Paulo, menos 2,6%, seguido por Distrito Federal, menos 6,1%, Minas Gerais, menos 1,6%, Santa Catarina, menos 3,4% e Rio de Janeiro, menos 0,8%. Dentre as UFS que tiveram alta, o principal destaque ficou com o Mato Grosso do Sul, com avanço de 11,8% frente a fevereiro.
Os serviços relacionados ao turismo registraram, na passagem de fevereiro para março, uma queda de 22%. Foi o recuo mais intenso desde abril do ano passado, quando a queda havia sido de 54,5%. O segmento de turismo vinha mostrando recuperação entre maio de 2020 e fevereiro de 2021, com avanço de 127,2%, mas sofre novo revés neste mês, de maneira que agora ainda necessita crescer 78,7% para retornar ao patamar de fevereiro do ano passado, destacou o IBGE. Todos os 12 locais pesquisados acompanharam a retratação verificada na atividade turística nacional, menos 22,0%. A influência negativa mais relevante ficou com São Paulo, menos 21,5%, seguido por Rio de Janeiro, menos 17,2%, Paraná, menos 26,5%, Minas Gerais, menos 17,4%, Santa Catarina, menos 26,2%. E Pernambuco, menos 24,9%. Frente a março de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil caiu 19,1%, 13ª taxa negativa seguida. Todas as 12 unidades da federação onde o indicador é investigado mostraram recuo, com destaque negativo para São Paulo, menos 27,7%, seguido por Rio Grande do Sul, menos 33,2%, Paraná, menos 24,3% e Rio de Janeiro, menos 8,2%. No acumulado do ano, o agregado especial de atividades turísticas caiu 27,4% frente a igual período de 2020, pressionado, sobretudo, pelas reduções de receita obtida por empresas dos ramos de restaurantes, transporte aéreo de passageiros, hotéis, agências de viagens, transporte rodoviário coletivo de passageiros e serviços de buffet. Todos os 12 locais investigados também registraram taxas negativas, com destaque para São Paulo, menos 35,6%, e Rio de Janeiro, menos 23,8%, seguidos por Minas Gerais, menos 25,8%, Paraná, menos 28,1%, Rio Grande do Sul, menos 30,2% e Bahia, menos 18,8%. A confiança empresarial teve, em abril, a primeira alta após 6 quedas seguidas, conforme o último levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Segundo a entidade, a indústria é o único setor a registrar níveis elevados de confiança. No entanto, o índice do comércio, que em março havia despencado para o menor nível desde maio de 2020, teve alta de 11,6 pontos, no mês. Os economistas do mercado financeiro passaram a prever uma maior expansão da economia este ano, conforme o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. A previsão é de que o Produto Interno Bruto, PIB, do país tenha alta de 3,21% antes, o crescimento previsto era de 3,14%. O mercado financeiro também aumentou a projeção de alta da inflação para este ano, de 5,01% para 5,04%, a previsão de inflação do mercado continua acima da meta central deste ano, de 3,75%, e se aproxima do teto do sistema de metas, 5,25%. Isso porque, pelo sistema atual, a inflação será considerada cumprida se ficar entre 2,25% e 5,25% em 2021.